Olá, amigos do mercado imobiliário, pessoal de casa que nos acompanha, do carro, do avião, do trem, quem acompanha o nosso podcast pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Spotify. Essa audiência imensa, né? Quem Nossa, tá na Europa, quem tá... Imensa audiência, você que está exatamente assistindo de todos os cantos do mundo. Os trending tops mundiais aí. Então, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para todos vocês. Eu sou Carlos Freitas, sou franqueado da Auxiliadora Predial, Canoas, na agência Jardim do Lago, em Porto Alegre, É muita agência para lembrar, graças a Deus, que bom. Mas muito feliz de estar aqui com vocês de novo, nosso quarto episódio, né? Sobrevivendo. O quarto oficial, né? Tirando os 18 pilotos. E hoje a mesa tá mais leve, né? O Jean não tá aí. Contra todas as odds, a gente chega ao quarto episódio, né? E hoje comigo aqui à esquerda, querido Jonas. Bem-vindo, Jonas. E aí, galera, o Jonas, por a parte de aluguel, vistoria, desocupação, tudo da loja da Jardim do Lago, em Canoas. E estamos aí para o próximo desafio, quarto episódio aí. Cara, e ainda tem a tua reforma. Ele não fez o jabá dele, né? Pode Posso botar um patrocínio aqui? Pode, do paga Bina primeiro, né? Anota aí o... Bina Reforma. É que a agenda... Se você está com problema, lotada, né? problema de conserto, a gente conserta. A agenda já tá lotada, daí ele não consegue, não tem mais horário. Não quer nem divulgar ele. É, manutenção em geral, reformas em geral aí, ó. O cara é bom. Chama lá no... É bom. Conta pra nós esse vinagre de maçã aí, porque... Então, isso aqui é... O que o Magrão vai tomar do meu lado ficar fantástico? Isso aqui é do episódio anterior, né, que eu prometi trazer pra gente experimentar. Esse aqui eu trouxe do Peru. Foi... Diretamente do Peru, o líquido do Peru. Diretamente da essa quinta aqui série. é a bebida do Peru. Isso aqui é como se fosse... Tem a Coca-Cola lá, mas esse daqui é um produto deles lá, que eles fabricam lá e a Coca-Cola patrocinou. De água sanitária? É extremamente atrativo pra tomar, né? Daí eu trouxe, foi um... Cara, foi muito difícil passar no avião com isso aqui. Não pode? Então teria um... Não pode. Segundo o Jean, podia. Cara, eu passei pelos detectores, não tinha como não quisesse nada, assim, chacoalhando, assim, vamos mandar eu botar fora, eu passei, beleza. Só não foi mais difícil passar com isso do que com o facão que tu passou também. Não, eu tive que deixar naquela caixinha do lado ali. Não, mas isso aqui tipo deve ser uma água pra eles, isso? É uma água. Então por isso que passou. Não, um refri. É um refri, não, mas tem cola Não, dentro. vamos se identificar. A gente vai no refri. No próximo Já bebeu como se isso aí? fosse Então vamos beber então pra ver lá, o que é. muito lá. Lá eu tomava só isso aqui. Então tu tem bebido do Peru. Tomava só isso aí. Tu tem bebido bastante no Peru, então. Ué, não falou que tomava. Esse aqui é o líquido de lhama, é baba de lhama. Baba de lhama, né? Baba de lhama. Depois, no próximo episódio, a gente vai tomar, cada um vai tomar um pouquinho aqui, vai ser um momento que a gente vai abrir aqui essa relíquia. Mas não é alcoólico. Não é alcoólico. Poderia ser. E é Não tem alucinógeno. problema. Não é planta junto. É alucinógeno. Não, mas ajudava, a gente fazia muita trilha lá. E aí dá um up no cara, sabe? A gente fica meio assim, né? Mas dá uma ligada no cara. Não, pra jogar uma bola, então. Cara, tu vai jogar umas 3 partidas depois. Cara, então assim, ó, reserva pro Freitas. Deixa quieto. Pra ver se ele joga. Pois é. Se sai alguma coisa. Tá certo. Viu aí, ó. Valeu, obrigado. Convida pra jogo aí, viu? Então tá aí, vamos apresentar o nosso amigo Marcos. Bem-vindo, Marcão. De volta aí. Volta ao interior do interior. Direto do interior do Rio Grande do Sul aí. Viajei 500 km só pra estar aqui hoje. Olha aí. Não, mentira. Eu fui fazer coisas Por obrigação mesmo. Mas, bom, meu nome é Marcos, eu trabalho aí com esse bando De amigos. de amigos aí, eu acho que são amigos, né? Então eu trabalho com a área de aluguel. Depois precisamos conversar. E, cara, minha entrada é sempre minimalista, né? Vocês vão me conhecendo ao longo do episódio aí, de praxe. Ele vai se desnudando. Vai se abrindo. Vai se abrindo. Luquinhas, bem-vindo, Lucas. Fala, galerinha, estamos aí de novo, mais um episódio aí com os meus amigos aí, meus parceiros de trabalho.
Eu sou o Lucas, então, franqueado lá de Canoas e de Florianópolis, junto com o Freitas aí. Vamos pra mais um episódio, né? Com camisa de balada. Vamos camisa de balada. A gente é vestido, né? de madeiramento. Os caras não conhecem o que é moda, né? Mais um surpresa aí, a produção, a direção vai te dar um cartão amarelo daqui a pouco, mas tudo bem. Bom, nosso A especialista gente de mexe moda no hoje. microfone aqui. Nosso especialista de moda hoje. Especialista em vai falar, moda. né? Tá. Qual é a tendência do verão, Lucas? E hoje nós temos um episódio especial, né, com um grande convidado. Começamos os nossos convidados no episódio anterior com o Ednei, né? E agora temos aqui conosco Eduardo Hanson. Bem-vindo, Eduardo. Eduardo, ele é formado, vamos lá, olha o currículo do homem. O extenso currículo. Não, mas não é Sim. daquela banda dos The Ransom, né? Ah, os Ransom. Não, começamos lá, né? Aí, primeiro os primos, depois veio o Ed Sheeran, né? Então, Pois é. é uma família totalmente musical, né? Entendi. O Eduardo, ele é formado em Ciência de Dados pela Universidade da Califórnia, Berkeley, e MBA em Columbia, New York City, Economia. Nunca teve uma carteira assinada, mas hoje é sócio de algumas agências do mercado criativo no Brasil e Estados Unidos. Trabalhou com grandes players, trabalhou com grandes players de tecnologia como Google, Uber, Spotify, e está começando agora a coordenação de um grupo de pesquisa da Meta e da Microsoft no Llama 2. Tu pode ajudar bastante no Llama 2. Ele tocou muita música para as Llama lá. Se precisar que alguém toque música no Llama 2, aí pode Só me vaiaram, só me vaiaram. Pesquisei tudo, né, cara? Por isso E por fim, o que tu realmente tu gosta, Eduardo? Não, mas todo esse currículo Não, todo esse currículo eu não consigo emprego, eu não consigo emprego, cara. Tem uma carteira assinada. Se a gente pegar o meu currículo e dividir por nós 4 aqui, a gente sai grande. Todo mundo sai bem, cara. Eu fiquei pensando, no primeiro lugar, boa tarde, bom dia, boa noite, o que eu ia dizer pro Freitas, né? Porque ele queria contar só as vitórias, né? Claro, Parece só a parte que boa. O cara é enfim, falando assim, parece... tive realmente experiência fora do Brasil, na Califórnia, né? Morei lá, fiz... Antes disso, me formei em design e publicidade aqui também, então, tipo, sempre tive algo de... Já fui atrás da criatividade, assim. E confesso até que a ciência de dados meio que entrou meio sem querer, eu ganhei uma bolsa para estudar. E lá que eu comecei a entender a importância dos dados. Depois em Nova York também ganhei uma bolsa. Então, tipo, fui só indo, foi 7 anos e meio de experiência fora do Brasil. Atuando no mercado de criatividade, eu acho muito... Enfim, eu acho que o mercado, todo mercado ele é de criatividade, na verdade. Eu realmente acredito Quem se nisso. destaca tem que ser criativo. Eu acho até engraçado quando alguém me vem falar que não é criativo, assim, eu sou criativo, aí quando vê o cara, não dá pra fazer aquilo que tu faz sem criatividade. Sim, o dia a dia dele é criativo. Né? Até o meu TCC na faculdade foi a teoria das ideias, né, que eu sempre pensei, o cara acorda uma puta de uma ideia, na verdade o cara constrói a ideia tu tá vivendo, tá conversando aqui, vai ficando na cabeça, daqui a pouco, sim, mas ela vem Todas as invenções vieram de ideias, né? Então, de situações que tu vai vivendo. Exatamente, quanto mais tu viaja, mais lê livros, mais conversa com cara, tua criatividade vai aumentando, né? E assim, se tu conversar com 5 pessoas, 10, 20 pessoas diferentes, cara, cada um vai ter, assim, uma criatividade diferente, né? Uma ideia diferente. Cada um tem uma forma de pensar, né? Tem uma forma de pensar e... Vai ter uma forma de fazer o seu dia a dia de forma criativa, né? E nem se dá conta, na verdade, né? Mas enfim. É bem isso que tu falou, exatamente isso, né? E também venho conhecendo o mercado imobiliário através do Pedro. O Pedro não tá, né? O Pedro, um dia ele vai aparecer, um dia a gente aguarda. O Pedro, ele eu preciso explicar. O Pedro, ele é um destaque nas nossas categorias de base. É um cara que vem se ressaltando há bastante tempo. E a gente, como tem muito assédio da Europa, a gente não quer botar ele enquanto a gente não fechar um contrato grande, multa, rescisória, tudo isso. Então ele é uma arma secreta que a gente tem para mais adiante, quando a gente realmente precisar, e a gente vai... Que é comum acontecer na
na dupla Grenal aqui, né? Esconder as joias, né? Não, Sim, não esconder botar pra as jogar. joias. Ele é tipo o bocejura, assim, ele é o Bocejura, Ronaldinho. Bota pra jogar, pô, Ronaldinho boliviano. Não, a gente tá até pensando em fazer um boneco dele, deixar num canto aqui pra representar. Cara, a gente pode usar o Dudu, bota uma foto dele ali, interagindo. Inteligência, claro, bota ali. Inteligência artificial do Mas, Pedro. Mas peraí, mas aí não pode ser inteligência. Artificial, Só artificial, né? Larga solto ali, a criança Exatamente. Mas me perguntou o que eu sou, o que eu gosto. Eu gosto de andar de skate, cara. Eu gosto de andar de skate, eu gosto Olha, as horas vagas. de dançar, gosto... Sim, porque o cara não tem emprego, né, meu? Mas tem que fazer daí. Não tem nada. É exatamente isso, não tenho absolutamente nada pra fazer, né? Passei a vida estudando, enfim. Então eu vim pra cá atrás de uma oportunidade, né? Conversei com o Pedro, falei com o Freitas e espero ser daqui Quem empregado. sabe o corretor, né? Daí eu Na verdade, isso aqui não é um podcast, isso aqui é uma entrevista Claro. coletiva, cara. Não, mas falando sério agora, cara, eu acho que eu sou um curioso, cara. Essa é a verdade, assim. Sempre. Acho que nem meu pai, assim, tinha uma cultura de estudo, assim, de gostar de estudar, assim, mas nunca tive estereótipo, assim, do cara. Tipo, por exemplo, eu vejo meus pares, assim, programadores, vamos dizer lá, uma galera mais introspectiva e tal, né? E até por ter vindo do design da publicidade, acabei que na comunicação, e eu sempre falo pro pessoal que não adianta tu saber fazer um algoritmo se tu não vai saber vender ele, né? Então, tipo, eu acho que essas qualidades, fazendo a curiosidade de saber ouvir, eu duvido muito da certeza, sabe? Sim, eu acho que tá tudo sempre mudando questionar. e tá tudo muito bem, é isso aí. Eu acho que a gente vive num momento que as coisas vão tudo muito rápido e aí a gente tem que ficar preparado para mudar, então é muito difícil até se definir, né? Olha, eu sou um tal. Cara, eu faço algumas coisas legais que eu gosto, eu acho que esse é o maior privilégio que eu tenho na vida, poder trabalhar com o que eu gosto, assim, e cada vez conhecer mais gente, conhecer outros mercados que... Outras culturas. cara, e tipo, vamos lá, mercado imobiliário que é de vocês, que, pô, nunca trabalhei e tal, mas... Pô, todo mundo precisa morar. Vamos lá conversar com os guris pra entender, aprender, tentar acrescentar alguma coisa também, né? Hoje o nosso objetivo aqui vai ser aproximar esses mundos, né? Falar um pouco desse universo que tu transita já há bastante tempo e ver aonde se conecta com o mercado imobiliário. Essa que é uma das nossas ideias aqui da nossa conversa, né? Hoje o nosso programa vai ter uma dinâmica um pouco diferente, vai ser mais realmente entrevista, porque o assunto é longo, é muito interessante, e a gente pode pegar muita coisa dessas ideias aí, acredito que tanto do Eduardo para a gente, quanto a gente também, né, para ele nessa troca, né. E Eduardo, tu estava comentando ali antes da gente começar, o teu pai foi professor. Isso, né? Meu pai é economista, professor, né, aposentado hoje em dia. Mas ele me deixou, eu acho que esse lance, sempre fui muito incentivado à cultura do estudo, assim, né? Então... Pesquisa, entender, até não acho que... acho que é até uma característica, assim, tipo, não acho que as pessoas têm que se matar estudando isso, né? Mas eu gosto de entender o negócio, mesmo que eu não faça parte do negócio, mas se eu não consigo entender aquilo, cara, eu prefiro até ficar meio... sentido. Eu prefiro, por exemplo, vou comprar um apartamento, eu ligo pro Pedro Imaginário, nosso amigo aqui, que é meu amigo, e, pô, ele entende mais que eu, então, cara, eu vou ouvir o Pedro, porque ele tem pra me dizer. Manda um abraço pra ele. Um abraço pro Pedro. Quando ele aparecer aí, a gente... Enfim. Mas e aí tu tem esse exemplo, né, vamos dizer, essa linha mais acadêmica em casa, né, com teu pai, e aí uma coisa que eu penso também é o seguinte, tu tens 37, faço 38, dia 19. Então tu ainda é de 90, mais ou menos. 85. 85, né? Bom de carro. Mas tens uma cabeça, matemática tá ótima, né? Mas tem uma cabeça bastante, pelo menos me parece muito ligada com o que hoje a juventude tem, né? A gurizada que está nascendo depois de 2000 tu falou dessa questão de não existir certezas absolutas. Isso é uma coisa que hoje ela é bem clara na nossa sociedade, né? Nada é definitivo. Pelo contrário, cada vez mais as coisas duram menos, né? Tudo dura menos, tudo está em transformação, está se alterando.
E dentro desse mercado que a gente falou, dessa estrutura que a gente está falando, e a gente vai conversar sobre inteligência artificial, sobre realidade aumentada, sobre realidade virtual, enfim, tudo isso, até dentro disso mesmo, o que era talvez há 2 anos atrás, hoje já não é. Tecnologia, né? Tecnologia. Com isso eu esteja errado, né? Mas dentro desse mercado aí, tempos em tempos, né, tem uma atualização de cursos, né? Para poder se adaptar com a nova Cara, atualização. eu acho assim, cara, tipo, a tecnologia entra na nossa vida e a gente não percebe, essa é a verdade, assim, né? Até é científico isso, por exemplo. Tem a TV, um dia a TV não foi algo normal, né? Ainda não era nascido, mas quando meu pai conheceu a televisão, não era algo normal, né? Quando veio a internet, ninguém entendia direito a internet, né? Tem até uma série no YouTube muito legal de uma galera que foi os primeiros empreendedores de startup no Brasil e fala muito sobre o timing do negócio. Então, por exemplo, os caras criaram um site, né? Não tinha aplicativo, não tinha smartphone, que tu podia pedir uma pizza pelo site, tá? Mas, pô, se eu posso pegar direto pra pizzaria, por que eu vou pegar meu computador, ligar o computador, ligar pro provedor, conectar? Aí eu vou lá no site, que ainda era lento. Conectar de escada, Se eu podia ir lá no orelhão da esquina, num CRT e ligar pros caras. Exatamente, Lá mas em casa aí... só ia poder pedir pizza depois da meia-noite, né, cara? Que era mais barato. Que era Aí o barulhinho Tava fechado já. eu quero calabresa, calabresa. E aí, e a tecnologia tem isso também, que às vezes ela ainda não tá pronta e cai. Cai no, vamos dizer assim, no mainstream, assim. Esquece. Tudo é aquilo. Tipo, nós vamos chegar lá na inteligência artificial, parece que é a solução para todos os problemas do planeta. E calma, não, né? Tipo, às vezes não é, entendeu? Tem outra série de coisas. E o nome é Beach Boys, o nome da série. E aí o cara fala, pô, eu podia ter inventado o aplicativo aquele que chama comida, né? Porque a ideia era essa, né? Então, sim, a tecnologia tem isso. A gente vive num tempo que a gente quase dobra a nossa capacidade tecnológica a cada 6 meses, né? Então, tipo, até nos mercados que se acham com pouca tecnologia, se tu pegar historicamente, já tem uma tecnologia, né? Então, o mercado imobiliário, talvez não tenha tanta. Pô, talvez não tenha tanto que nem uma startup, mas calma aí, tem muita coisa acontecendo, né? Então, tipo, ela entra na nossa vida e às vezes a gente nem percebe e a gente tá usando um smartphone, um smart, sei lá, watch ou qualquer outra coisa, né? Só que agora, claro, todo mundo tenta lançar alguma coisa, todo mundo acha que... todo mundo tá generalizando, né, cara? Mas vamos lá. Virou uma corrida, assim, de quem isso. lança tudo primeiro, né? E aí, nossa, a gente tem que ser tech, tem que ser tech. Não, tudo bem, mas... Muita gente nos procura assim, não, porque eu quero ser tech e tal. Mas, cara, tu quer fazer uma propaganda de tecnologia ou tu realmente quer que a tua empresa seja tech, né, cara? Porque começa lá atrás, começa na base, né? Porque se tu anunciar e tal, pode até criar uma percepção, cara, mas vai cair por terra uma hora, né? E a empresa tá pronta pra isso, sabe? Da tua cultura, enfim. Cara, acho que não. Acho que a tecnologia sempre é always beta, cara. Nunca termina, entendeu? Até a gente brinca, a gente sabe como começa alguma coisa. Uma programação. Não faz ideia do que vai acontecer, né? Então, tipo, não acho que esteja pronta. A gente brinca que a empresa ainda não foi lançada. Apesar de a gente trabalhar com isso há muito tempo. E é isso, cara. Tipo... É porque, assim, o que acontece? Por exemplo, eu sou... Não parece, né? Não parece, é uma coisa que vai surpreender vocês, mas eu sou o mais velho da mesa, né? Sério? Então, Cara, ninguém percebeu isso aí. Depois ele fica bravo, mas ele Se não fosse ele falar, pra alguém bater, né? Ele é sempre piada, cara. Isso é bom. É porque olhando assim não parece. Não é de 90, né? Não é de 90? Cara, um pouco menos. Mas assim. Ele é de 9 e 2 eu e tem sou de 21 anos com os cálculos dele. Eu sou de 72. E o que acontece? Tu estava falando ali de televisão e tal. E eu sou um cara que eu peguei, desde quando eu comecei a trabalhar, telex, fax, computador, entra o computador, era o PC XT, com programação DOS, né? Eu entrei na auditoria externa e a minha turma que entrou na auditoria externa foi a primeira turma a trabalhar com Excel e Word, porque a turma exatamente anterior, que tinha entrado do ano anterior, ainda trabalhava com Word Perfect e com
Lotus 123. Cara, O carro aquele. Era taxista, cara? Ayrton Senna. assim, ó, isso aí levava anos para tu fazer uma evoluçãozinha dessa, né? E eu fui vivenciando tudo isso. E me achava sempre, vamos dizer, atualizado e tal. Hoje em dia, as revoluções são muito rápidas, assim, as coisas acontecem. Não sei se é porque eu tô ficando velho, parece assim uma coisa muito ligeira, sabe? Muito rápido que acontece a mudança de paradigma de tudo, né? Então, e que me chama a atenção é porque o nosso mercado, ele é um mercado de pessoas. Tu pode colocar tecnologia, tu pode colocar equipamentos, né? Mas tu não vende um imóvel, tu não vende tijolo, tu vende, na verdade, é o projeto de vida da pessoa, é o projeto de investimento da pessoa, a experiência que ela tem, não é? Sabe? Então, se a pessoa for parar para analisar, o cara pode estar pagando uma grana e estar levando um papel para casa, que ele vai receber aquilo só lá na frente. E o que ele vai receber são tijolo, madeira, um elevador, né? Então, o que ele está comprando mesmo é tudo que ele está projetando naquilo dali, né? Então, a gente lida com pessoas. E o que me instiga e me impressiona é a cabeça, esse pensamento da área que tu trabalha. Tu falou de criatividade, porque é um pensamento que hoje está muito dentro do jovem, né? O desapego a várias coisas que pra gente era... Eu vou dizer uma coisa básica, tá? O Marcos talvez ele também tinha bastante isso, porque ele é um cara apaixonado por carro. Cara, eu dos 16 anos aos 18, eu contava todos os dias do ano para poder tirar minha carteira de motorista e dirigir um carro. Não era nem ter o carro, mas poder dirigir um carro. Uma semana antes, Na época era E bater o carro. Não, era um Chevetinho, era o Hitchcock, o meu primeiro carro, o nome dele era Hitchcock, que era o mestre do suspense. Eu nunca sabia se eu ia chegar onde eu queria ir, né? Ele era o Hitchcock, era famoso. Cara, eu tinha uma loucura para dirigir e tal. Hoje tu vê a gurizada, 23, 24, 25, não tirou carteira. Só não quer nem ter carro, não quer depender carro, disso. cara. Não, eu não tenho carro. Não tem Olha carro. aí, ó. Tipo, uma escolha. Tipo, eu em São sou- Paulo, uma loucura. São Paulo. Cara, se eu morasse em São Paulo, acho que eu não queria ter carro também. Cara, tipo... Tá louco. Enfim, eu vou de skate até a estação do metrô quando eu preciso. E aí a minha profissão é legal que ela me permite. Eu posso... ia ser estranho se eu chegasse com um blazer e já um cabelo, né? Então, cara, eu vou... Imagina se eu tu posso chega ser eu assim- mesmo tempo. Não que as pessoas não Pois sejam, é, mas cara, eu vou de skate de terno agora semana que vem. Não, mas tá tudo certo, teoricamente, né? Não sei se funciona, mas tá tudo certo, né? Talvez chegue meio suado. Vai balando, dando uns flips ali nas calçadas ali. Mas, cara, Mas é legal, cara. É legal, ainda mais o skate. Eu digo porque eu pratico também, é uma liberdade, não só do esporte, mas é uma um cultura, hobby, né? é uma cultura. Contra a Cultura do cultura. skate. Só pra quem faz, assim. Mas, saindo do teu lado profissional, tu falou ali que tu já morou em bastante lugar fora. O que te fez escolher voltar pro Brasil? Porque eu também tive muito amigo que morou fora e, enfim, acaba ficando por lá e tal. Cara, pergunta de ouro. Toda vez que eu pego Uber e eu comento alguma coisa, será que o cara vai perguntar? Não, eu morei fora. Por que tu voltou, cara? Pois é. Cara, primeiro eu pensei em voltar, a primeira vez que eu pensei em voltar é o seguinte, cara. No Brasil, infelizmente, a gente tem uma cultura que se tu faz um cursinho de inglês trouxa nos Estados Unidos já vale muito mais que tu ser fluente em inglês no Brasil, né? Infelizmente, a gente tem isso. E pro americano, querendo ou não, cara, a gente é latino. Sim. E tinha subemprego. Mas casualmente eu voltei, porque a nossa empresa, precisava de alguém em São Paulo, né? Então, tipo, eu tinha um sócio que já estava bem estabelecido, morava, família lá. E então pra mim ainda fazia sentido, tal, voltar. Eu vou bastante, até a pandemia parou um pouco, eu parei de ir, mas eu tive agora nos Estados Unidos, um mês e meio atrás, para participar do congresso. Mas foi por isso, cara, tipo, o Brasil, apesar de tudo, é um grande mercado, né, cara? A gente exporta muito talento, né? Isso é uma coisa maluca, assim, tipo... vou pros Estados Unidos, os colegas meus de profissão, os caras estão trabalhando pra lá, né? Então, tipo, talvez até uma cultura de sair do Brasil a gente tem, né?
Mas não, cara, eu voltei porque eu já gostava de empreender, já queria ter. Apesar dos pesares do Brasil, eu acho que ainda tem muita coisa para fazer ainda, né, cara? Então, tipo, estrategicamente falando, fazia sentido não só para mim, mas para o que tu queria fazer. Porque eu imaginava fazer da vida, assim, entendeu? E dentro disso, dentro do Brasil, tu acha que existe locais, por exemplo, São Paulo que é a terra para desenvolver, ou aqui o Rio Grande do Sul, nós estamos em Porto Alegre fazendo esse nosso bate-papo, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que tem vários polos também de desenvolvimento de tecnologia. O que tu acha dentro dessa tua vivência aí? Cara, dentro da minha experiência, existe um antes da pandemia e um depois da pandemia. E aí é muito engraçado porque todo mundo na tecnologia não foi afetado. Não, peraí, né? Então a gente pega as empresas, todo mundo segura, ninguém investe, né? Então o que aconteceu? O mercado de criatividade, seja publicitário, programação, design, ele sempre foi meio home office, essa é a verdade, né? Tipo, sempre foi, a gente sempre trabalhou por tarefas, né? Então, ele é menos humano que o imobiliário, né? A gente tem menos contato, tem que ir lá entregar, cara, não quero saber se o cara tá na Índia ou se tá aqui. Porém, as agências sempre foi legal. Estar na agência, o happy hour da agência, uma galera diferente. Pô, nós fazíamos as festas, né, em São Paulo, a galera ia, né, era um lugar de confraternização. E, cara, estando junto as ideias fomenta a criatividade, então, teve esse ponto. Cara, a partir da pandemia, a agência de São Paulo, a gente brinca, que virou, tipo, 20 mil metros de solidão, né? Então o galpãozão lá que a gente usa, e na real ninguém mais precisa. Então, hoje, um dos assuntos que a gente fala muito é, cara, vale a pena a gente ter tudo isso aqui, né? Porque o que ela serve hoje? Cara, eu preciso, sei lá, uma internet muito paulada, eu preciso de uma estrutura muito paulada. Mas, cara, depois da pandemia, as pauladas foram tudo pra casa, né? Tipo, todo mundo se adaptou, então a galera começou a perceber que São Paulo sempre pagou mais no meu mercado. Então, teve os melhores salários, sempre foi assim. Mas a galera descobriu que pode trabalhar lá morando. Eu tenho um colega meu, que eu brinquei que é o 02, o Bernardo. Cara, ele mora no Santa Vitória do Palmar, ali na praia aquela, de Hermenegildo. Não, o mesmo salário que ele tinha em São Paulo, né? Um bom salário, ele vai ficar até brincando, irmão. E te dá a liberdade de morar em qualquer lugar. Né? Isso, então, tipo, eu acho que isso mudou muito, né? E até o que mudou também pela pandemia, esse excesso de coisas vem acontecendo agora. Isso é reflexo da pandemia, né? Tipo, até vi esses dias um professor falando que tem 3 coisas na humanidade que aceleram os processos, né? Que é uma guerra, uma revolução e uma pandemia. Né? Então, na minha área, dá pra ver perfeitamente como as coisas avançaram, né? Então, de repente, as grandes empresas retraíram, porém, ficaram com muita coisa e, pum, até alguém jogar no mercado, e aí virou essa corrida, né? Mas é isso, eu acho hoje, não acho mais que... Acho que teve uma ruptura, assim, não precisa mais estar lá. Agora, eu acho que São Paulo, e é uma opinião minha, ela é uma cidade, até meu pai brinca comigo que eu só aguentaria São Paulo até os 40 anos. Que ela é um pouquinho diferente das outras cidades que eu conheço, pelo menos, e isso vale até, sei lá, pra Nova York. Cara, todo mundo que vai pra São Paulo vai atrás de alguma coisa, entendeu? Tipo assim, eu me mudei pra São Paulo porque eu ia ganhar mais, eu preciso mandar dinheiro pra minha família, ponto. Não interessa o que tu vai fazer da vida. Isso faz a cidade produzir mais, não é à toa que ela, né, tipo, puta, ela é o que é. Então, eu brinco que essa experiência de estar em São Paulo por um tempo também é legal, né? Tipo, pô, tu te senta em qualquer restaurante, cara, tá todo mundo falando de meta, tal, até um vagabundo que nem eu, daqui a pouco tem que trabalhar, tá ligado? Tipo, o cara fica mal, né? São Paulo é como se fosse a Nova York do Brasil, né, cara? É a cidade que nunca dorme. É isso. E São Paulo tem várias peculiaridades que eu acho legal, peculiaridades, tipo, é a segunda maior frota de helicóptero do planeta, só perde pra Tóquio. Ela é a segunda cidade com mais empresas no mundo, só perde pra Nova York. Então, tipo, isso é no Brasil, né, cara? Isso agora tu puxou um ponto que trazendo pra nossa aldeia aqui, né? É uma pena só porque... tu gosta de helicóptero? Não, porque Porto Alegre tu não pode botar helicóptero nos prédios, cara. Isso é um atraso. Mas tem alguns que tem. Não, só o comercial. Só hospital. Hotel pode ter. Não, hotel não. Só hospital que pode ter, ou serviços públicos. Mas, por exemplo, do lado de Iguatemi tem aquele... Esqueci o nome agora, mas tem um prédio que tem, um comercial que tem. Não, tem toda a estrutura.
Pessoal, voltamos então e Eduardo, a gente tem os nossos quadros. O Eduardo é assíduo do nosso podcast. Ele adora esse quadro. Já viu todos os nossos podcasts. Ele tá ansioso Fiquei impressionado que ele já assistiu todos os nossos podcasts. Chegou falando no quadro ali. E pior que é verdade. É um fato. É um fato. E contra fatos não há argumentos, cara. Então a gente tem 2 quadros que são internacionalmente conhecidos, talvez até lá em Nova York tu tenha visto o pessoal falar, que é o da piada do Jonas. Pô, ele foi tema até do negócio. Então, e a gente tem os atendimentos bizarros. Então agora nós vamos falar vou trazer aqui para vocês um atendimento bizarro que aconteceu comigo, mas que foi referente a um colega meu, que eu não vou falar o nome porque não quero. Só não fala muito alto que ele tá dormindo. Ele tá dormindo no sofá ali, eu não quero falar o nome dele porque ele tá dormindo ali no sofá. Vai acordar. Mas, então, os atendimentos bizarros, a gente traz situações que aconteceram pitorescas conosco nos nossos atendimentos aí, na nossa convivência com clientes, com outros colegas corretores, com construtor, enfim. Né? E uma vez esse corretor chegou para mim, a gente tinha vendido um apartamento usado, e quando o proprietário, o comprador foi entrar no apartamento, estava com uma poça d'água. Já tinha fechado o negócio. Comprado, recebeu a chave, foi entrar no imóvel e tinha uma poça d'água na cozinha, na área de serviço, melhor dizendo, na área de serviço. Aí, olha, tal, e o teto tava com a marquinha das gotas, né? Aí ele chamou esse corretor, avisou para ele, olha aqui, ó, deu esse problema e tal, não sei o quê. Aí falamos com o vendedor, olha, eu não sabia, vamos ver, vou conversar com o sítio, vamos ver o que aconteceu e tal. Abrimos o gesso, mandou abrir o gesso, refez tudo lá, tá, consertou e tal. Beleza. E aí deu um tempo, esse comprador ele morava fora de Porto Alegre, né? E aí, eu acho que ele estava comprando para a filha, eu não me lembro qual era a situação, mas ele não tinha pressa de se mudar, mas ele tinha comprado o imóvel, aí ele voltou de novo, foi lá, abriu o imóvel e estava a poça em outro lugar, agora lá dentro do quartinho, das dependências de empregada, né? Da área de serviço, mas lá para dentro da dependência e tal. Aí tá de novo isso e tal. Aí o corretor já se apavorou, né? Já entrou em pânico total, né? Sério? Meu Deus. Calma, Essa goteira não tem paradeiro. Sempre comigo. Só comigo que acontece essas coisas. Só me ralo. Só acontece comigo essas coisas. Não é possível, meu Deus, não sei o que e tal. E aí, contextualizando a cena, é o cliente, tipo, calmo, tranquilo, vamos resolver, e o corretor. E o corretor não tem nada a ver. Eu vou chegar lá, porque na verdade, aí o que acontece? Até aí eu não tô nem sabendo de nada, né? Mas tá. Aí mandou corrigir, aí ia a terceira visita. Aí ele falou, cara, vai você, porque eu não tenho coragem de ir, não sei o que e tal. Vai você lá com ele e tal. E eu fui. Aí entramos no imóvel, fomos direto para a área de serviço lá, e tava tudo seco, né? Tudo sequinho, tudo perfeito e tal. Aí, Vitória. Coisa boa e tal, não sei o que e tal. Aí, quando entramos na sala assim, aí ele, Freitas. Aí olha aqui, na lareira, cara, tinha água escorrendo pela lareira da sala, cara. Aí eu olhei assim, tá com a mulher deitada no tapete com um vinho, daqui a pouco a lareira acesa começa a apaga a lareira. Aquela lareira agora, ecologicamente, ela virou um vaso de planta. É uma cascata natural. E aí o que aconteceu? Eu olhei para aquilo assim, né? Aí eu, como é que vai entrar água pela lareira, né? Aí eu fiquei assim, aí eu, vamos ver o que é isso, né? Aí o cliente falou assim, pelo amor de Deus, não fala nada com ele.
O corredor. Não avisa. Não fala nada pra ele. Por favor, não fala nada pra ele. Não quero matar ele de coração. Ele vai entrar em pânico. Tem um troço, Vai ter um troço. Não é o cliente, é o corretor. E o cliente pra mim, ele com O cliente acalmando. Ele não fala, por favor, não fala nada pra ele. Diz que deu tudo Fica, certo. diz que tá tudo certo. Fica entre a gente tenta resolver isso, a gente dá um jeito. Aí eu, não, mas por que ele. Não, porque da outra vez ele fez um escorcel aqui, tava eu e minha mulher aqui, e a gente teve que acalmar ele. Porque ele falava assim, isso só acontece comigo. Isso. Imagina a cena, cara. Imagina a cena. Não, isso só acontece comigo. E agora? andando de um lado pro outro, imagina. Vai desfazer o negócio, vai desfazer o negócio. Mexe, vai. E eles falavam que iam atrás dele, falavam, não, mas calma, que Eu já gastei a comissão. Calma, tem jeito, ele, não, porque... Tá, mas ele não conhecia o Jonas. Não conhecia o do Bina Reforma. Reformas, né? Mas ele do Bina Se Reforma. ele conhecesse o Jonas, teria resolvido muito mais fácil. Mas, cara, eu fiquei impressionado, ele falou, aí ele pra mim falou, pelo amor de Deus, não fala pra nada, vamos, a gente tenta resolver aqui, dá um jeito. É só uma goteira na sala, né? Não tem problema nenhum. Aqui Então. dá uns pinguinhos na cabeça, né? Que tá dormindo. Mas assim, só até é engraçado como são as coisas, né? Na verdade era um vazamento que vinha, esse apartamento devia ser no 5º andar, mais ou menos, 5º, 6º andar, e o prédio devia ter 9, 10 andares, assim, e ele tinha uma rachadura na parede, lá em cima, no último andar, e a água infiltrava, uma fissura, a água infiltrava pelaquela fissura, descia pela lateral do prédio, por dentro da parede, e quando chegava na unidade dele, aí ela pegava o fogo, né, a laje, e procurava um caminho pela laje. Quando ia cada vez que consertava, ela pegava um outro caminho e saía e descia em outro lugar, né? E aí foi isso que acabou sendo identificado, teve que botar um cara pendurado ali, como é que chama aquele... Não deve? Não, Jaú? é um jaúde por cima, né? Para poder refazer a fachada do prédio para acertar isso. Mas tudo certo, cliente feliz, E satisfeito. teu amigo ficou bem? Se Ficou, recuperou? tá bem, acho que ele tá bem. Se eu olhar pra cara dele lá. Cara, tá ele- bem Mas- relativo. Mas tome Tá cuidado, bem. os caras vendendo apartamento de fissura aí, ó. Tem que ficar esperto aí, ó. Pô, é assim. Esse é o problema do condomínio, né? Esse é o problema do condomínio. É problema comigo. Mas se tivesse falado com o Jonas, porque o Jonas é um cara que. O Jonas é um baita profissional nessa área, ele faz. Assim, ó, por exemplo, lá eu tinha um cano lá em casa que assim, a princípio tava inteiro. É que Não água é tinha- foda. A água é complicada, né? Não é foda É mesmo. foda. Pode, né? é mais 18. Tem um cano inteiro. Mas ele parecia que suava assim, sabe? Parecia que a água suava por ele assim e ficava gotejando, entendeu? Sim, e eu não consigo entender Então, o que. passou a mão no cano Não, pra... Não, assim, eu tava pensando o seguinte: se pegar e mandar um vídeo pro Jonas do meu cano pingando, tu analisa pra mim, cara? Usa inteligência artificial, cara. Ele ficou Não, peraí. Não, vamos falar sobre fatos reais. Vamos falar de fatos reais. Ele se engasgou com o cara. Boa. E aquele furo que eu fiz lá na parede? O furo o furo do Edson, o furo do Edson, né? E aquele furo que eu fiz? Não, sério, ele pegou e chamou e falou assim, cara, eu queria botar uma rede aqui, era uma rede? Uma rede. Aí a gente pegou a furadeira, vamos furar aqui, né? Cara, onde é que eu vou botar essa rede? Não, vou botar aqui, não tem problema. Tu acha que tem cano aqui? A gente olhou o projeto, não tinha cano nenhum passando, a gente furou o cano, cara. Tinha um cano. Só que, cara, Do vizinho? não, ninguém sabe, cara, de onde... é um cano na parede que não sabe de onde que vem. Que não tá no Se é projeto dele. dreno, se é dreno, já era pra ter saído água por causa da água dos ar-condicionados. Se era água. Não vazou, cara. Não sei, tinha um cano dentro da parede. E aí ficou lá o furo. Perdido. Mas, Ficou o furo lá no Freitas. mas tu já viu que tem um aplicativo pra isso? Não. Não. Não sabe nada. Tô me Tem horas que tem que recuar os dois laterais. É bom. Recua as linhas aí, Marcelo. Baixa as linhas, porque se tu te tacar. Não, mas é sério, cara. Já tem aplicativo que tu. De realidade aumentada, que tu bota
tu localiza ali onde é que é a saída de água e ele projeta dentro da parede onde ficariam os canos, né? Porque, por exemplo, o cano, a entrada de água quente, tá. ela respeita a norma, então ela tem uma altura mínima, então ele já faz uma projeção de onde deve estar o cano. A gente tem muito isso. Isso é sério. Se eles fizessem respeitando as Sim, normas. esse cano, por exemplo, é um cano que Sabe, não é é um o cano, famoso jeitinho brasileiro. liga né? nada, esse cano não liga nada a lugar nenhum, cara. É um lugar que Sobrou um cano, o empreiteiro não sabia o que fazer. Cara, bota aí, bota na parede. senão o cara vai ficar enchendo o saco, sobrou material. Cara, alguém vai furar ele, pode botar aí que tá... Mas, gente, voltando então ao nosso convidado, aproveitando aí a presença do Eduardo, queria pedir para ti, Eduardo, falar um pouquinho pra gente, explicar diferença se existe, né? Diferença de realidade aumentada para realidade virtual e aonde que se encaixa dentro do mercado imobiliário, como é que a gente poderia estar... A gente já, na verdade, já estamos, né? Nós já estamos usando esse tipo de ferramenta, né? Mas como é que pode ser utilizado no mercado imobiliário esse tipo de ferramenta aí, se puder explicar pra gente? Cara, eu posso achar, tá? Não sei se vai acontecer. Volto a dizer, né? Vamos lá. A realidade virtual acho que é algo que vocês já usam já faz um tempo, né? Sim. Tu bota um óculos extremamente desconfortável, né? E o cliente fica até meio tonto. Então vamos dizer que é uma tecnologia um pouco um passinho atrás da aumentada. Né? A aumentada ela foi estudada há muito tempo, ela foi evoluindo, só que ninguém conseguia entregar o que realmente ela é para ser, né? Que é tu te sentir dentro realmente do lugar. Então, agora a Apple entregou, né? Ela ainda não tá à venda, mas eu até testei lá na loja, lá em São Francisco. E é impressionante, tipo, bota um jogo da NBA, tu realmente te sente dentro do estádio. Então tu pode fazer milhões de coisas. Eu vejo muito, e eu tô falando de fora, como sei lá, um cliente, que a imobiliária deva ser até um espaço de experiência para as pessoas, né? Você tem uma boa experiência e tal. Então talvez a realidade aumentada, tu pode mostrar de repente um apartamento, né? Encantar a pessoa antes dela ir. Então ela já faz um filtro, tu não precisa ir em 15 lugares diferentes. Não sei. A realidade aumentada, ela pega algo que já existe e é Exato. como se tu tivesse, ou tu consegue projetar algo que não existe. Dá pra fazer os dois, porque ela muda a imagem, né? E aí ela só cria as percepções. Então, tipo, claro, a gente tá nessa primeira versão do óculos, a Samsung agora vai lançar a próxima, né? Claro, ele ainda é grandão, ele ainda, enfim, mas, por exemplo, é o primeiro óculos que ele não te tapa os... Ainda é o Nokia tijolão, né? Tu consegue estar com óculos e vendo tudo que tá acontecendo, né? Perfeito, né? Tá. E tu consegue aumentar. Então, por exemplo, e aí é engraçado como as tecnologias elas se entrelaçam e como tudo está entrelaçado, né? Então, por exemplo, a inteligência artificial ela pode entrar nesse apartamento e mapear tudo e daqui a pouco, com os dados que ela tem, ela pode precificar melhor até que um corretor experiente, porque ela vai saber todos os dados a respeito, ela vai olhar tudo ali, vai identificar cada ponto, e ainda não tem sentimento, né? A inteligência artificial. E ser extremamente assertiva. Por enquanto. Não sei. Essa questão de sentimento até eu queria depois puxar um pouquinho de novo, mas eu tenho uma percepção que eu não sei se está errada, tá? Da realidade aumentada. Primeiro, a questão de que dos sensores, que é basicamente é só visão ou ela é olfativa também e tátil? Não, é visão e audição. Visão e audição. Yeah. Mas ela não envolve ainda a questão tátil de você tocar nas coisas que tu tá vendo. Não, ele meio dá uma tremida, por exemplo. É sensitivo. É uma sensação. Isso. Tá. E olfativo também não está diretamente relacionado, mas Não. pode ser incluído. No futuro. No futuro. Dependendo do que tiver na volta. E a outra coisa é aquilo. Eu acho que eu já vi alguns vídeos que, se eu tô olhando aqui esse ambiente, vamos dizer que eu tô querendo comprar uma máquina de filmar, e aí tem as máquinas ali, eu olho para aquela, e aí ela abre para mim um campo dizendo as informações de preço, modelo, é isso? Também. Ela Isso faz é uma essa aplicação interação dentro da tecnologia. É Entende? uma aplicação dentro da realidade aumentada. Isso, que tu pode aplicar a realidade aumentada
é realmente uma realidade aumentada, entendeu? Tipo, o nosso amigo que não tá participando do podcast, depois ele pode assistir o podcast no próprio YouTube, né? Ligar no YouTube, ele vai fazer algo assim, Como se ele tivesse vai aqui aumentar como se estivesse aqui dentro. Aí eles conseguiram configurar o som para ficar como se ele estivesse aqui dentro, Como se fosse um som os ambiente. movimentos como se ele estivesse aqui dentro. Então ele realmente dá a sensação que, cara, eu tô participando. Isso é muito legal, né? É muito legal, né? Então, um exemplo disso é o filme, né? O Minority Report lá, diz que vai ser nesse sentido aí. Vai ter uma reedição? Não, que o que filme teve? que teve Ele fez retrata bem o que vai acontecer. prevê assim. o que é. Porque assim, eu não sei, eu tinha essa percepção, eu achava que a realidade aumentada tinha a ver com essas informações, então não obrigatoriamente, só o fato de tu estar no ambiente já seria uma realidade aumentada. Sim. Aí essas informações que aparecem, que é assim, tipo o capacete do Homem de Ferro. Que Isso, ele fala, perfeito. Como é que é o nome do O Johnny Jarvis. Depp. Hã? O computador, É. né? O Jarvis. Jarvis, né? E aí ele falava e dava as informações. Eu tinha essa visão de realidade aumentada. Cara, Eu acho que isso é um plugin dentro da ferramenta que vai existir. Isso, é que tá tudo entrelaçado, né? Então, tipo, por exemplo, até comentando ali, a parte mais difícil, por exemplo, de uma inteligência artificial é a visão computacional, né? Tu entender que a máquina entenda que, sei lá, que uma câmera é uma câmera, que o computador é um computador, que o microfone é um microfone. Isso tu tem que ter uma quantidade de dados e treinamento da máquina absurdos, né? Então, até hoje é trabalhado isso, né? Então, até a realidade aumentada para poder fazer isso, ela tem que meio entender tudo isso, né? Então, eu acho, claro, ela vai vir num preço muito, nós estamos falando de $3.500 lá, vai chegar no Brasil, sei lá, né? Então, eu acredito que seja muito mais algo para imobiliário oferecer do que até um próprio corretor, mas eu acho que já ganha tempo. Isso eu vim falando pro Freitas, assim. Acho que a tecnologia todo mundo fica com medo, vou perder emprego, não sei o que. E eu acho que ela serve muito pra gente ganhar tempo, na verdade, sabe? Tipo, cara, isso aqui se eu fizer, eu vou ter mais tempo pra ficar com a minha família. Isso aqui, se eu fizer, eu vou ser mais performance, né? Então... Sim, e utilizar o tempo no que interessa, digamos assim. Exato. Era um domingo, tu vai fazer uma visita, olha que você tem esse aparelho aqui para realidade aumentada, daí não, vou te passar o link, daí acessa, a pessoa lá, o cliente entrou, vai visitar o imóvel na realidade aumentada, porque ela tem aquele produto lá, por exemplo, e deixou de ir no domingo com o corretor. Mas gostei, eu vou ter que ir contigo lá pessoalmente para poder... Ou talvez... Sabe? É isso. Quando popularizar, ou possível talvez Se hoje por telefone, por videochamada, a gente faz... E trazendo para o mercado imobiliário, tu pega assim, um dos maiores problemas do mercado imobiliário, que é a avaliação, é a precificação, né? Aí, há um tempo atrás, começaram, e agora, né? Começam a surgir as calculadoras, né? Então, cada marca ali tem a sua calculadora, que hoje ainda pega dados tangíveis, digamos assim, localização, metro quadrado, né? Histórico de transação. Imagina quando o corretor entrar dentro do imóvel e conseguir avaliar com aquilo que não é tangível, a mobília, sabe? O que está dentro do imóvel, o que faz o imóvel ser mais único. Exatamente, o estado do imóvel. E o quanto isso vai ajudar na assertividade. E até, cara, eu vou dar um passinho pra trás, assim, eu vou falar do ChatGPT. Eu tava, antes de vir aqui, eu tava dando uma olhada, e um corretor dos Estados Unidos fez um negócio que me chamou bastante atenção e que vai bem pelo lado humano que você fala no corretor, né? Que eu acho que para vender um apartamento vai ter que ler teu cliente, vai ter que entender o teu cliente, como é que ele funciona, né? Tipo, sei lá. Então, o que o cara fez? O cara tava sem ideia, e aí ele criou um prompt, escreveu ali todas as características do cliente. Ele falou que ele queria vender e pediu umas ideias para ajudar a convencer o cliente. E aí começou a gerar ideias. Aí, por exemplo, ele usou as ideias, se tinha negativo, ele voltava lá. Pá. E, cara, é uma ferramenta que é gratuita, até tal versão, né? Então, cara, ela já ajuda. Ela não tirou emprego de ninguém e tá ajudando um monte. Talvez metade das objeções do cliente ali ele já ele já foi com a ideia de resposta. E aí, claro, né, cara, se tu pegar, por exemplo, ele e te dar um comandinho raso, tu vai dizer, putz, isso aqui não vai me ajudar. Sim. Mas se tu parar pra dar uma lida e, pô, cara, quanto mais informação colocar aqui, mais preciso vai ser. A gente teve uma palestra, algo não muito rápido, de ChatGPT,
até foi fornecido por uma construtora aqui de Porto Alegre. Cara, e é muito legal. E, por exemplo, o Lucas acho que agora ele só se comunica com o ChatGPT. Porque tudo que a gente pergunta pra ele é um texto assim, ó, né? Bem explicadinho. Bem explicado aí, né? Eu acho que ele virou um ChatGPT em pessoa aqui, cara. Mas enfim, eu acho pro nosso mercado, assim, ele é muito conservador, então é o melhor campo para crescer, sabe? É o que tem mais portas para se abrir, assim, enfim. Até porque as gerações vão mudando, né? Tipo, meu pai compra imóvel de um jeito, talvez eu compre de outro. Exatamente. Né? Certamente. E entender isso, acho que faz isso para todas as carreiras, né? Mas ter essa percepção e ter, tipo, o mercado, enfim, a galera de 28 anos compra diferente, da de 38 compra diferente da 48, né? É uma coisa que a tecnologia nunca vai conseguir substituir, que é o sentimento. É o sentimento de tu visitar um imóvel, chegar lá e sentir Talvez. o lugar. Olha, Talvez. é aí que tá. Já existe. Afirmar eu acho perigoso. Afirmar. Não vou dizer que vai acontecer. Nunca tá difícil, agora de se dizer nunca tá difícil. Mas vamos deixar pro próximo quadro falar disso. Eu até falei, eu acho que cola bastante com o nosso trabalho, porque a gente trabalha com pessoas e realmente até onde vai as questões de sentimento, de percepção, as questões que são subjetivas, né? E que pra gente é subjetivo, mas que cada vez mais existem modelos matemáticos que estão cada vez se aproximando mais disso. Mas antes disso, a gente precisa trazer o nosso quadro O mais aguardado. o mais aguardado, aquele que bomba em Bombaim, bomba em bombinhas em também. Budapeste, né, em Okinawa, em tudo que é lugar. Qual é, pô? Qual é o quadro que a gente tem? Piada do Jonas. Auê! A piada do Jonas dessa semana vai ser o senhorzinho e a senhorinha. Lá daquela época, lá pelos 60 anos mais ou menos. Tipo o Freio. Aí o senhorzinho começa a falar algumas revelações pra mulher dele, né? Ô, véia, vou ter que te contar algumas coisas, véia. Então, conta, velho. Véia. Frio, sabe? Acho que essa velha já tinha ido. Acho que ele já tava falando com ela no outro espectro já. Aí o velho fala: sabe aquela mulher da padaria? Qual? Aquela da padaria que eu ia buscar pão todo dia. Sim, velho. Aquele corpinho foi todo meu. Ah, é, velho? Sim. Sabe lá no mercado? Aquela mulher do caixa? Sim, velho. Aquele corpinho foi todo meu. Agora ele tá com eco, o tiozinho, tá vendo? Como é que o... Aí a velha falou pro velho assim: velho, também vou ter que te contar algumas coisas. Tu sabe aquele corpo de bombeiros? Aquele corpo foi todo meu. Tá bom. Parece a mulher, aquela que vende o ômega 3, aquela que vende a... Qual? Aquela que vende o ômega 3, como é que é a mulher velha? A velha que vem de Voltamos então, e agora acho que para a gente desenvolver a ideia da questão de sentimento, que até o Jonas comentou em algum momento, tivemos outros comentários aqui, que eu acho, não sei se é a última barreira, mas é a próxima barreira, vamos pensar assim, da tecnologia, que é entender a parte subjetiva das coisas, né?
porque eu acho que a primeira revolução foi mecânica, lá atrás, né? Onde começou a ser constituídas ferramentas que substituíam o homem em ações puramente mecânicas. Depois, acho que veio a revolução da computação, e aí a computação ela começou nos ajudando pelos processos repetitivos, né? Ajudando a fazer tudo aquilo que era repetitivo. Agora nós começamos a entrar cada vez mais nos processos que são analíticos, né? Onde tu precisa de interação, tu precisa de análise de dados, né? Para poder tomar decisões. E a próxima barreira, acredito eu, na minha humilde opinião, né? Quem sou eu para falar alguma coisa, mas na minha humilde opinião, pelo que eu leio, pelo que eu vejo, é a questão vamos dizer, do lado humano, né? E aí, por exemplo, no nosso caso, né, a gente mostra o imóvel para a pessoa, a gente vai discutir preço, vai discutir localização, vai discutir metragem, condições de pagamento, vários itens que são racionais. Mas existe um fator emocional. E todos nós aqui já passamos por situações que o cliente chegar e olhar e falar assim, não quero esse imóvel, né? Não quero esse imóvel, não gostei. Sim. Não fechou. A gente até Assim, contou em né? Por mais que seja um imóvel perfeito, que todo mundo caracterize um imóvel perfeito, às vezes não gosta de algum ponto. Às vezes até um trauma da pessoa. Né? Sim, um pensamento, uma percepção, o cheiro, sei lá, qualquer coisa, daqui a pouco atraiu uma lembrança que não foi boa. Ou pelo contrário, daqui a pouco também a pessoa chega e olha para aquilo ali que tu não diz que vai vender nunca, e a pessoa fala assim, pá, adorei, né? Rapidamente, comigo aconteceu isso, né? O apartamento que eu comprei, eu moro em Canoas e ele fica bem na curva dos caças para fazer a aproximação para a base aérea de Canoas. Quando a gente estava vendo o apartamento, passou o caça. Cara, treme tudo. É um barulhão, tu não escuta a TV naquele momento que o caça está passando ali. A corretora olhou, na época eu não trabalhava no mercado imobiliário, a corretora olhou assim, pá, ficou assim. Já era. Caiu a venda, né? Caiu a venda. Cara, e eu não demonstrei por uma questão de negociação, mas eu por dentro falei, eu quero estar aqui, eu adoro aviação, eu sou apaixonado por avião, né? Eu adoro aviação, eu falei, cara, é aqui que eu quero estar, quero ver todo dia o caça passando na minha janela aqui. Então são coisas que são emocionais. E existem modelos matemáticos que estudam isso e cada vez mais está se aproximando de uma forma da máquina aprender essa questão sobre ti, do que a gente né? chama de sentimento. Sobre cada pessoa, né? Não é uma Eu coisa não geral. sei se tu tem visto isso, Eduardo. Tenho, cara. Trazer alguma coisa disso. E é engraçado que na minha área tem muito. É engraçado ser na minha área. Vou dar um exemplo. Vou voltar pro ChatGPT, tá? Eu posso pedir para ele gerar um código numa linguagem de programação. Muitos dos meus pares, não, mas porra. Cara, o troço faz melhor que eu, é evidente. Ele tem 1 trilhão de pontos de informação, e 1 trilhão não é que eu tô inventando, tem mesmo. Então, tipo, o código dele, a chance de dar certo é muito mais que a minha. E o tempo que eu ganho com isso, porra, entendeu? Mas na minha área tem... Não, faz na mão, cara. Cara, por que tu vai fazer isso? Pelo amor de Deus, gente. Se tu agora pode entregar um troço em 4, 5 dias, tu precisava 3 meses, sabe? Tipo, pô, te concentra na entrega, não precisa fazer isso. Mas aí, levando pra parte imobiliária, assim, tentando fazer uma analogia, eu acho que tem muito negócio do timing, assim. Eu acho difícil a gente cravar, um dia vai acontecer ou um dia não vai acontecer. É muito difícil, mas com certeza vai ter sempre gente estudando alguma coisa para chegar muito perto disso, né? Então, sei lá se vai dar ou não. Mas, por exemplo, se no mercado imobiliário tem a importância, e eu acredito que tem, muito ir com o teu cliente no imóvel, mostrar, falar, então, de repente, cara, o que será que eu posso fazer, usar, que me dê mais tempo para poder estar na rua e menos tempo para estar aqui?
Em vez de estar no escritório respondendo e-mail, pô, tem várias ferramentas de inteligência artificial que podem responder várias coisas de forma muito boas, né? Então, eu vejo muito assim ainda, tipo, tem gente muito lá na frente, tem gente muito lá atrás. E aí é um perigo os dois lados, né? Então, eu acho que é muito importante estar todo mundo de mente aberta, e me incluo nisso, assim, que, tipo, cara, tem o grande exemplo aquele do campeão mundial de xadrez, a primeira vez que foi jogar com o computador da IBM, e o computador ganhou, mas evidente, né? O computador mapeia absolutamente todos os jeitos de fazer, não dá pra competir, né? Então, o maior desafio é entender, eu acho que aí vai de cada um, dar uma estudada, por exemplo, a inteligência artificial depende muito de dados, né, cara? E, cara, tu não precisa ser um cientista de dados pra entender alguns, né, cara? Por exemplo, a própria internet, né? Posta alguma coisa numa rede social, ela te fornece uns bons dados ali. Com aquilo tu já pode meio que mapear alguma coisa, né? Então, tipo, criar essa rotina de entender o que tá dizendo ali. Se não entender, procurar talvez um profissional que entenda. Mas sim, eu acho que análise de sentimento ainda na tecnologia, na inteligência artificial, tem muito a ver com análise de dados. Vou dar um exemplo aqui mais concreto. A gente faz análise de sentimento na internet, por exemplo. A gente cria um web scraping, que a gente chama, que puxa tudo que está na rede e faz um algoritmo que divide quem está falando bem e quem está falando mal. Entendeu? Não separa em pessoas, né? Separa em grupos. Bom, então X% dos comentários sobre o meu negócio são negativos, X são positivos e tal. Aí tem lá uma tabela que até 7% é ok. A partir disso, olha, a gente tem que olhar isso aqui. Tem gente falando, né? Vai ter muito chato, mas vai ter gente falando a verdade. Esse 7% é um dado mesmo? Sempre vai ter alguém reclamando de alguma coisa impossível, sim, né? Sim. Ainda mais grandes empresas. Mas assim, a partir né? de 7% já liga o alerta. Já liga o alerta e, cara, porque tem. Aí eu me incluo de novo nisso, nunca vou dar um exemplo só pros outros, né? Que, cara, tem reclamação e eu acho que toda empresa, a gente tem muito de olhar o que estão falando da gente, cara. Pra melhorar, né? Pra melhorar, porque daqui a pouco a gente tá pensando numa solução que arruma dentro, mas não entrega fora. E a gente não entende, tô fazendo tudo certo, não funciona comigo. Bom, vamos ver os números, onde é? E não é a contabilidade, tipo, vamos ver os dados das pessoas, né? A parte humana do negócio, né? Então, eu vejo muita análise de sentimento ainda assim. Então, acredito que hoje, com a quantidade de dados o próprio mercado imobiliário, assim, se tu entrar, tu é bombardeado por muita coisa, né? Saber como lidar com isso, saber, o que eu faço com isso aqui, tipo, o que isso aqui tá me dizendo, né? O que exatamente isso aqui tá me dizendo? Outra ferramenta na análise de dados muito usada que a gente usa são análises preditivas, o que pode acontecer baseado no histórico, né? Então, setembro é um mês muito bom de vendas historicamente. Tá, essa é uma informação ok, mas a gente sabe explicar o porquê? Porque é importante saber o porquê, porque aí tu vai entender o porquê que o outro não tá vendendo. Sim. E aí, talvez eu tenha que investir mais em publicidade em agosto. Então, tipo, eu acho que eu vejo muito assim, sabe? Tipo, a própria realidade aumentada. Será que isso vai funcionar? Não sei. A verdade é essa, né? Mas que as coisas vão evoluir para sempre, vão, né? Então, sim. E vai mexer com absolutamente todos os mercados sempre, eu acho. Eu acho que a gente tem que estar preparado para isso, seja tecnologicamente, seja, sei lá. Tu fizeste MBA em economia, né? Isso. Eu sou economista de formação e a Andréa, ela é doutora, a Andréa, minha esposa, ela fez doutorado em economia. Ela seguiu bastante esse lado mais acadêmico da cadeira e ela fez doutorado em economia. E no mestrado dela, eles desenvolveram uma ferramenta preditiva que pega alguns índices da economia para prever como é que vai se comportar o PIB para frente, entendeu? E isso hoje é muito utilizado. A gente ainda se baseia muito no que aconteceu. Tipo, o PIB do Brasil cresceu 2% ano passado. Tá? Isso é uma estatística, e aconteceu, já foi. Eu quero saber o que vai acontecer para frente, né? Então, hoje, os economistas eles desenvolvem ferramentas exatamente para dizer, cara, com isso que está acontecendo aqui, as probabilidades é que a economia vai crescer
3,5% no ano que vem. Não, mas Precipitações, certeza, né? Porque é baseado no histórico, né? Vocês já leram O Poder do Hábito? Tem, já leram? Cara, comprei o livro e não. Aquele da capa é muito bom aquele livro. Mas cara falando em. Não tenho o hábito de ler. antigo. O cara da Lepá, não sei ler, cara. Ela falou um monte, eu vou bem. O Poder do Hábito, não tenho o hábito de ler. Mas, cara, assim, ó, tem uma parte legal do livro que ele fala justamente das análises preditivas, que até é o início, seguido no início dos 2000, da análise de dados assim, mais profunda. O que acontece? A Target, uma loja de varejo lá dos Estados Unidos, ela começou a entender que o mercado de recém-nascidos, de grávidas, era muito bom. Se tu conseguia fidelizar aqueles clientes, né, os pais, eles faziam todas as compras ali. Então, ele pensava em praticidade. Eu tenho um filho, eu já gasto um monte de tempo para cuidar e tal. Eu só quero ir num lugar. Então, eu quero naquele lugar que eu compre as coisas do meu filho, as coisas da casa e as coisas minhas, né? Então, beleza. Então, eles chamaram lá um analista de dados e tal. E o que o cara começou a analisar? O cara começou a analisar o comportamento de compra com base em chá de fralda. Então, ele começou a ver assim, a mãe vem aqui e faz uma lista de chá de fralda, pede x itens. Aí ele começou a computar aquilo, ele, a equipe dele e tal. Até chegar, né, em estabelecer quanto tempo faltava para o bebê nascer, baseado naquela análise de dados de itens comprados. Aí eles começaram a fazer o quê? Bom, a gente tem que atuar antes da nossa concorrente. Porque depois que o bebê nasceu, eles já escolheram o lugar para comprar. Né? Então a gente tem que começar a fazer o marketing antes. Eles pegaram esses dados que eles coletaram e começaram a mandar para todas as mulheres que tinham aquele padrão de consumo. O que aconteceu? Eles começaram a prever mulheres que estavam grávidas, às vezes sem a família saber, sem o marido saber. E daí tem uma história que aconteceu. Chegou o pai de uma adolescente na loja, numa das lojas lá, e começou a xingar o gerente. Tipo, pô, olha só, vocês estão bombardeando minha filha de caixa de correspondência. Sensação, parceiro. De correspondência de criança, vocês querem que ela engravide? O que vocês querem? E o Bauer, pô, né, beleza. Aí deu, sei lá, 2 semanas, o pai voltou na loja e falou, desculpa, a minha filha, eu não sabia do que estava acontecendo na minha casa. A minha filha, ela veio me contar que ela tá grávida. Então, assim, os caras conseguiram antecipar pelo padrão de compra, né, o que o cliente... E a ciência de cara, dados é um padrão, hoje, a gente tem uma pessoa aqui na nossa produção aqui, num dos sets da produção aqui. Parabéns, Ana. Que, não, ainda não. Mas para eles, só recebem informação nos Instagram, vídeos, Face, tudo só sobre criança. Só que detalhe, eles só conversam com os amigos, né, pessoais, só porque eles querem ter uma criança. Isso daí é coincidência, por acaso? Não, cara, é algoritmo. É o que tu tá olhando. É o que tu tá olhando. O algoritmo, ele vai identificando o que tu tá... E hoje tu já consegue ver isso para antecipar o tempo. É que na verdade todos nós temos padrões de comportamento, todos nós, né? E a gente não nota o nosso próprio padrão. Então às vezes a gente fica apavorado que parece ter alguém ouvindo a nossa conversa. E na verdade a gente tem um padrão que a gente não notou, né? Então muita gente me pergunta, ele tá ouvindo? Cara, vamos pensar, mano. Imagina bilhões de pessoas falando e o negócio guardando. Eu vou escutar o Freitas lá em Canoas, agora eu vou ouvir o que ele tá falando no celular agora em Canoas. Não tem como, né? Mas parece que é coisa do diabo. Parece que é coisa do diabo, cara, na boa. É um negócio impressionante. Mas aqui pensando no padrão que a gente tá sempre fazendo aquela consulta, quando aparece algo que nos chama a atenção, a gente, sabe, olha só, sabe? Na verdade, a nossa percepção que mudou, né? A gente que notou que o negócio tava ali. É absurdo, cara. Tu abre o Tinder, assim aparece, você anda com fome, já vem a mensagem em cima. Você anda com fome. iFood, daí o iFood já vem em cima. Tu abre o Tinder, aparece a mensagem do iFood em cima. Isso aí deve ser o que tu tá olhando no Tinder, ele vê que tu gosta de comer porcaria. Só pode ser. Pô, tem aplicativos muito poderosos e perigosos. Por exemplo, o Uber sabe pra onde eu vou todo dia, né, cara? Ele sabe exatamente o meu comportamento. O aplicativo do LX aqui notifica D20 pra mim. Nada contra o Uber aí, né? Tá bem louco esse aplicativo aqui. Pois é. E até analisar, eu acho, tipo assim, o cara não precisa ser um cientista de dados, mas eu acho que
cada vez mais entender o comportamento do cliente, né? Isso vale muito pra mim. E voltando Tu aqui... sabe... Desculpa, perdão. Não, mas voltando ao início do bloco, a minha percepção, que eu acho, né, é que cada vez, pelo menos no nosso ramo, o sentimento ele vai influenciar menos, sabe? Porque o próprio imóvel, ele é muito mais um serviço do que nem antigamente, que tu comprava o imóvel da tua vida, dos teus sonhos, tinha que ter a casa própria, sabe? Hoje o imóvel tá virando comodidade, tipo, pô, ele é perto do meu trabalho, ele é prático, ele é show. Pá, mas eu vou discordar um pouquinho. Eu acho assim, mas eu acho que pode mudar os parâmetros e as prioridades. Eu acho que pode mudar as prioridades. Mas é sentimento. Ainda assim é sentimento. Entendeu? Uma coisa é a pessoa pensar assim, tô comprando imóvel que eu vou viver pro resto da vida, porque meu pai era advogado, eu vou ser advogado, eu vou morar aqui nesse apartamento, eu vou casar, eu vou viver a vida inteira com essa pessoa, nós vamos ter nossos filhos e vamos morar nesse apartamento que a gente comprou. Isso era um ideal lá da década de 60, 70. Hoje, o casamento é mais dinâmico, a profissão é mais dinâmica, tudo. Mais dinâmico é bom. Né? Mas ainda assim envolve a questão de sentimento, a questão de percepção da pessoa, do que é a prioridade para ela naquele momento, do que ela acha bom naquele momento, o que ela considera que realmente é importante para ela naquele momento. Que é um sentimento de conquista, eu acho, né? Porque ainda é difícil comprar imóvel, né? O imóvel ainda é muito caro. Isso é uma percepção brasileira ainda, né? Brasileira. Porque se tu começa a pegar ali as grandes metrópoles, na Europa, nos Estados Unidos, o imóvel realmente é muito mais um serviço e ele está concentrado tipo, em investidores, em pessoas que têm vários imóveis. Por isso que eu digo o timing do negócio. Né? Pode vir a mudar. Eu acho que, né? Eu tive um chefe, cara, que ele dizia que estava profetizando isso. Que chegaria um momento que ele era dono da imobiliária ali, ele disse assim, vai chegar um momento que a gente não vai ter mais corretor, você tem que estar aproveitando esse momento, porque vai ser um momento que tu vai... não, com certeza, eu discordava 100% dele. Vai chegar um momento que tu vai entrar num caixa eletrônico e você vai escolher o imóvel que você quer, você vai comprar ali no caixa eletrônico. Cara, e ele propagava aquilo para a própria equipe dele, cara. E eu discordava, falava assim, cara, não tem como, não existe isso, cara. Hoje tu vender imóvel, hoje não, sempre foi, é uma coisa de sentimento, cara, é a tua vida. É tu sentir, hoje tu morar aqui no bairro, é tu poder dar uma volta no parcão, é tu poder estar perto do centro quando tu precisa de alguma coisa. Isso daí eu acho muito difícil, cara, acho muito difícil, assim, sensações que tu... Às vezes tu tem teu subconsciente, tu conseguir transparecer, assim, às vezes na tua rede social e tal. Mas, Jonas, eu acho que o que essa geração mais nova mostra, principalmente para gerações como a minha, que eu falei, né, que vivenciou momentos diferentes, é que exatamente assim, vai ter o cara que vai comprar um apartamento num quiosque eletrônico, vai ter. Mas vai ter o cara que não vai comprar, que vai comprar com um corretor de forma bem tradicional, vai ter o cara que vai comprar entrando na internet e vendo com um corretor depois, vai ter o cara que vai comprar usando uma ferramenta que facilita para ele ele fazer todos os procedimentos, mas ele poder fazer os procedimentos. O que eu vejo hoje é a questão de flexibilidade. Na verdade, nada está condenado por absoluto. Mas nada também talvez esse teu chefe talvez regule de idade comigo ou tenha mais idade, e nós viemos de uma época que tu tinha certezas absolutas, né, que as coisas eram, como eu estava falando, cara, tu tava na escola, tu tinha que escolher a tua profissão, tu tinha que pensar, vou fazer a faculdade e vou fazer minha profissão. Vai ser minha vida toda assim, eu vou ser escolher da minha vida. Isso que eu vou ser. Cara, com 14, 15 anos, tu não faz ideia do que é a tua vida, cara. Não faz ideia, sabe? Então, assim... Com 32 eu não sei. Mas a gente não vai saber nunca. Essa que é a graça do negócio. Hoje, a graça do negócio é essa, cara. Eu posso hoje começar uma nova carreira minha, fazer uma coisa completamente diferente, sabe? Eu tenho essa permissão de fazer isso. E naquela época, não. Tu tinha as certezas absolutas. Tinha que estar com 16 anos, tua vida resolvida. Então, exatamente. Só não vai pra matemática. Mas assim, então
Isso aí hoje mostra, cara, que não é que não vai ter esse quiosque. Pode ter, vai ter um nicho dele. A gente estava falando de algumas imobiliárias que são mais digitais, que não tem. Vamos sair do nosso mercado, vamos falar, por exemplo, o Uber. Quando chegou o Uber, começaram os profetas do Apocalipse. Acabou, nunca mais vai ter táxi. Acabou o táxi, não vai. Todas as pessoas agora vão passar a se deslocar absolutamente de Uber, ninguém vai mais ter carro, ninguém vai andar de táxi, ninguém vai andar de ônibus. Cara, continua tendo ônibus, continua tendo táxi, continua tendo Uber, continua tendo carro particular da pessoa. Todo mundo está empregado. E cada um usa da forma que ele acha que se adapta melhor. Perfeito. Eu acho que o ponto tá aí, cara. Eu acho que, por exemplo, não concordo com o cara que diz que vai acabar o corretor de imóveis. Mas eu acho que o corretor, assim como qualquer outra profissão, a minha, seja de qual for, se adapta. O tempo vai mudando e é importante, eu acho que ter a cabeça aberta que, cara, as coisas mudam e tá tudo bem. Pode ser que quem não se adapte fique para trás mesmo. Essa é a tendência. Mas aí o mercado faz isso com todo mundo. Exatamente. Né? Não só com não é o corretor. Imóveis, né? Então eu acho que o importante é, cara, ter a cabeça aberta. Acho que talvez hoje as profissões exijam que a gente estude coisas que talvez não faziam sentido um tempo atrás, né? E que agregue um trabalho. Mas é isso, eu acho que as profetas do Apocalipse, que tudo vai acabar, talvez acabe alguma coisa e outra, né? Mas vai criar um monte de coisa diferente também, né, cara? Então eu acho muito isso, assim, de, cara, tudo bem, vai mudar. Quando o Freitas começou era de um jeito, tenho certeza, né? Quando tu entrou era de um jeito, e as coisas já mudaram e vão mudando, né? E eu acho que isso que é a beleza de tudo, né? Que todo mundo diz que quem é o melhor não é o mais forte, é quem se adapta mais rápido, né, cara? Hoje, em qualquer área profissional, tu tem que estar se reinventando. Eu acho que isso. Isso é fato. Até, por exemplo, tu tá falando, eu tava vendo outro podcast de vocês, do crédito, né? E até, por exemplo, uma análise preditiva, ele pode analisar, por exemplo, as contas do governo, porque os juros é o preço do dinheiro, né? Então, por exemplo, vai aumentar os juros, não precisa me compor lá me dizer, tá, as contas não estão batendo. O que nós vamos fazer a respeito? Vai diminuir o crédito. Então, já tem um plano de ação, algumas coisas assim, sabe? E outra coisa, clientes, por exemplo. Tá mais fácil do que nunca quando o cara chegar, mesmo que tu não conheça ele, se o cara, a gente fala muito em lead, né, de qualificar aquele cara, o cara clicou em 5 apartamentos de 200 mil reais. Eu não quero chegar aqui e tu puxar um de 1 milhão pro cara, ele não tá procurando um de 1 milhão, e talvez tu ter essa informação antes dele vai te ajudar muito, já pra, né, até tu ganhar velocidade, teu cliente ganhar velocidade, né, tornar a experiência mais, até pra, sei lá, não gerar uma expectativa, né? Então, mas eu acho isso, cara, acho que não vai acabar os corretores, né? Assim, não vai acabar a imobiliária, eu acho que tem muita gente, sei lá, cara, que acha que, não, agora isso aqui, o computador começou a pensar, não precisa mais de nada. Não, calma aí, dá pra puxar da tomada ainda, né? Não, cara, e tem uma coisa que eu acho, assim, impressionante, que é o seguinte, que o overreacting, né, que é tu achar o seguinte, não, se o computador falou, é verdade absoluta, né? Então é aquilo e acabou. Ou se ele errou, cara, ele errou e não presta, sabe? Isso é uma porcaria. Não é mais uma ferramenta para te facilitar o teu trabalho, o teu uso. Se daqui a pouco ele, por exemplo, pegando um exemplo nosso do dia a dia, hoje o nosso sistema lá que cadastra os nossos imóveis, desenvolveu uma ferramenta que ele te sugere um texto para aquele imóvel. Ele pega as informações do imóvel e ele cria um texto te sugerindo, tá? Aí o que acontece? Isso é uma ferramenta para facilitar a tua vida, para adiantar teu processo. Só que tem pessoas que chegam e falam o seguinte, não, se ele falou isso, eu tenho que escrever isso aqui, eu tenho que colocar isso aqui. E tem outras pessoas que falam assim, não, olha aqui, tá errado. Errou aqui a concordância verbal, isso é uma porcaria, não serve para nada. Sabe? Então vai aquilo que o Eduardo comentou aquela hora, que tem pessoas que vão muito adiante e pessoas que ficam muito para trás, né? E isso acaba acontecendo nesse processo, né? Essas pessoas que vão muito adiante, elas acabam estando fora do momento, elas estão antes do momento, então elas acabam não tendo sucesso.
E as que ficam muito para trás, que são reagentes, também acabam perdendo o bonde da história, né? Porque elas acham que aquilo ali não vai dar certo, não vai acontecer, porque não era assim que elas faziam, e acaba que elas acabam perdendo o momento da história do que está acontecendo. Cara, isso é hoje com a internet, isso foi com o avião. Perfeito, eu ia comentar. Sempre foi assim, talvez. Sempre foi Foi assim. o padrão da humanidade. O padrão da humanidade, A entendeu? gente nunca imaginava. A diferença é que hoje a gente gera muita informação que antes não gerava tanto. Hoje a gente gera em 2 dias mais que a gente gerava em anos atrás. Então, Exato. saber lidar com tanta coisa te bombardeando o tempo inteiro. Acho que tem a ver com isso. Não seja um portador do caos, né? Esse é o primeiro ponto. E, cara, e assim, e é uma coisa que todas as invenções, os que saíram mais adiante, não tiveram sucesso, né? Normalmente tem um cara, um Bell da vida, que chega assim e olha aquilo ali e fala assim, não, peraí, a ideia é boa, mas tem que ajeitar isso aqui, assim, assado, para poder ser... E aí a gente estava falando da economia americana, né? E a economia americana tem esse grande mérito porque a cultura deles é disso, é de rentabilizar as coisas. Eles olharem estatística, muita estatística em cima, muita análise e falar, cara, para isso aqui dar certo, ele tem que ser economicamente viável, né? E aí os grandes descobridores, os grandes inventores e tal que a gente estuda e guarda, foram aqueles que fizeram aquela ideia realmente, a lâmpada realmente funcionar de forma econômica, para que tenha na casa de todo mundo. Não que ele tenha inventado a O lâmpada. telefone, exatamente. Tu vai ver, tem várias invenções que foram em paralelo, várias pessoas que inventaram coisas em paralelo, mas que não conseguiram viabilizar economicamente. Não conseguiram. Que vem também do timing que o Dudu falou. Totalmente do timing disso. Até fica uma dica de filme, né? Você sabia que é o homem que mudou o jogo, que é sobre um time de beisebol que... Sim, que ele fala da estatística. Eles não tinham dinheiro pra contratar, eles fizeram tudo por O estatística. Brad Pitt. Isso. E aí foi tudo por estatística. Ele fala um e tipo de outra mente de outra volta. porém extremamente competitivo. Bem legal. Esse filme. Se o Gênero dessa era o de outra volta, Faz outra volta que fez esse filme. é piada interna. Aí, ó. Então, pessoal, encerramos aí nosso bate-papo de hoje. Queria agradecer a participação do Eduardo com a gente aqui na mesa. Muito obrigado aí por essas horas tuas dedicadas pra gente aí. A gente sabe que a tua hora é cara, né? Então, podia estar andando de skate aí no parcão, né? Tá aqui com a gente. Obrigado, cara, obrigado. Muito enriquecedor tudo que tu falou aí conosco e espero que tenha gostado também. Cara, eu que agradeço, foi um aprendizado pra mim, né? Tipo, como eu já acompanhava o podcast de vocês, né? Fora, enfim. Fico muito feliz pelo convite e estou sempre à disposição aí, se precisarem. Quando quiser vir, Deixei meu currículo já feito aí. vai dar tudo certo. Espalhar. A gente vai... Já tá melhor que o Pedro, né? Que participa do podcast. O Pedro não participa. A gente vai ver e qualquer coisa a gente... Obrigado. Obrigado por participar. E faz cover do Ed Sheeran também, né? Toda sexta-feira de noite. Mas tocando aquela nova em... Marcão, dá o teu recado final aí. Não é o Oi? Oi, já vem? Fiquei me... Blugou? Deu Se você tem carro Travou velho, Não, galera, sigam aí a gente nas redes sociais, né? Então, vai aparecer aqui embaixo todo Instagram, YouTube, tudo que onde a gente tá. E não esquece, né? Como o Freitas diz, se quiser, se gostou, compartilha. Se não gostou, manda pra inimigo, manda pra qualquer um aí. O importante é a gente ter visualização. Eu acho que o hater, ele até dá mais engajamento, né? O cara vai comentar, vai xingar ali. Exatamente, pode xingar também, não tem problema. Dessa vez a gente não falou de religião, não falamos de nenhum do Pois tema é! que Mas eu gera tenho uma hater. piada A gente aqui tá dentro. errado. Bom, vai dar Não, tempo ainda. Tem que também no tio Jean, né? Não Não deu nome a ninguém. deu nome a ninguém. Não Não identificou gerou ninguém. nenhum processo pra gente exatamente. dessa vez, né?
Obrigado, Marcão. Lucas. Então tá, gente, foi um prazer estar com todos aí. Obrigado por acompanhar aí, né, nosso podcast aí. E até a próxima. O ouvinte premiado vai pro... Lucas? Eu acho Ah, que falei sim, demais também, hoje, né? Lucas. Falei demais hoje. Parabéns, O Lucas é a imagem do podcast. Né? Não é a voz, ele é a imagem do podcast. Jonas. E aí, galerinha, valeu, muito valeu mesmo estarem visualizando aí nosso vídeo ou escutando nós no podcast. Não esqueça, a gente a gente tem a nossa visibilidade aqui, vocês podem patrocinar também. Tem espaço para todos vocês. E só de quebra a gente tem uma piada de saída. Ah, coisa boa. Não, e a Puxa. piada ela é referente ao programador. Não tem referência. Tem aí, referência, tem tem referência. Esperou por último, né? Qual é o eu não consigo. Qual é o sinônimo de anão com cólica renal? Sinônimo de anão com cólica renal. Eu vou falar porque eu já sei. Pois é. Eu sou péssimo pra isso. Não, Se cara, eu essa daí chutar sim, aqui, não... sabe? Não sei. Eu ouviu essa? Quase falei. É um que... É um microcomputador. Não, pra você tá garantido. Ai, que coisa boa, tá melhorando, cara. Tá melhorando? Tá Tá melhorando, indo. melhorando, tá indo. Essa foi boa, essa foi boa. Você Pois gostei. é, a gente nota uma evolução. Acho que foi a primeira que eu gostei. Obrigado, Joninhas. Obrigado, Joninhas. Vamos lá, vamos Baita pro parceiro. próximo aí. Gente, eu sou o Carlos Freitas. Como o Marcos falou, né? Segue ali embaixo o Instagram da gente, as nossas redes sociais. Sigam, compartilhem, curtam, comentem, deem ideias. Se quiser mandar histórias bizarras pra gente, a gente vai comentar aqui. É um projeto que é uma amizade aqui, é uma brincadeira, né, de amigos, né, mas que aos pouquinhos a gente está pegando gosto, estamos aprendendo a fazer e trazer uma pessoa como foi o Ednei, que é um baita de um corretor e uma figuraça, né, para conversar. Como foi hoje aí a nossa conversa com o Eduardo, aí é muito bom. Eu acho que parece que a gente está no caminho certo. Então, muito obrigado por terem estado com a gente até agora. Então, pessoal, eu queria no final também aproveitar para agradecer a Associ, né, Jonas? A Associação dos Corretores de Imóveis de Canoas, que fez o evento no domingo, dia 27, do Dia do Corretor, e convidou a banda Os Imóveis para participar lá, né? Foi uma tarde bem bacana, bem legal com o pessoal da Associ, com os corretores de Canoas. Obrigado pela oportunidade, desculpa alguma coisa, né? Desculpa alguma coisa, né? Mas obrigado pela oportunidade, pessoal. E feliz Dia dos Corretores para todos os corretores de imóveis. Foi dia 27, a gente deixa aqui o nosso abraço para todos os corretores de imóveis também. A gente não vai tomar um negócio aí, cara. Agora esquentou. Agora esquentou, né? Próximo. Vamos tomar o nosso Plutônico na próxima. Até a próxima. Então tá, pessoal. Obrigado, valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.